eu sinto que se eu tivesse um pouco mais tranquila também no TJDFT, eu fui muito pressionada. Eu queria muito passar. Então, fui muito pressionada nisso, fazer a prova. Inclusive, todo mundo da minha casa ficou também, porque sabia que era algo que eu queria muito. Sim. Então, às vezes, se a gente levar esse processo de uma maneira mais leve, às vezes vai beneficiar a gente bem mais, né? Sim. E com certeza, cara, isso daqui é um padrão que eu vejo também, né? Das pessoas que seguem essa estratégia de fazer vários concursos. Normalmente, a pessoa vai pior naquele que ela mais quer. Porque isso aqui é reflexo claro de ansiedade, né? De, às vezes, perder o controle ali do emocional na hora da prova. Né? Pô, o Felipe, claramente, né? Ele gravou um podcast aqui, a gente falando sobre isso, que ele é do Paraná e ele passou no Rio Grande do Sul. E o Paraná, ele bugou na prova, sabe? E é uma prova que foi a mais fácil, assim, né? Olhando, né? Comparando. O Walter também gravou aqui a mesma coisa. Isso para você é muito claro? Sabe? Ou você acha que foi um vacilo na prova ou foi o emocional mesmo que você percebeu que... Isso mexe muito. Para mim, foi muito emocional. Eu fui para a prova muito nervosa. Eu sabia que eu estava bem, mas eu fui nervosa porque eu falei, gente, eu estou investindo meu futuro nisso, eu não estou trabalhando, eu preciso passar. Ao mesmo tempo que eu falava, eu posso passar, eu consigo, eu fico, mas aí vem aquelas vozes de, você vai demorar 5 anos. Fulano de tal demorou 4 anos. Então, Sim. Isso vai mexendo com a gente. Então, eu acho que foi, sim, emocional, porque também, né? Porque quando eu fui fazer lá TJMS, eu estava bem tranquila. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando for falar, ficar falando que essa é a prova, é o concurso da minha vida. Esse concurso é o concurso, tipo assim, é a razão pela qual eu tô morrendo de estudar e tudo, é o que eu quero e tal. Porque às vezes isso você vai criando ali um desejo assim muito forte e o seu emocional fica abalado se você não for bem, se você não passar. E muitos outros concursos virão. Então, eu acho que é mais saudável para a gente, como concurseiro, saber que tem, né, vários planos, tem a sua jornada de, concurso tal, depois aquele outro. E assim seguindo, até você ser nomeado. Porque eu acho que faz mal você querer falar que tem um tribunal que é o tribunal da sua vida. Né, assim, o tribunal que eu digo que eu estudo, né, porque eu estudo para tribunal. Sim. Mas isso é muito real, totalmente, porque o ideal é você ter uma estratégia que não dependa de um único concurso, até porque, pô, acontecem coisas no concurso que às vezes a gente não tem controle. Né? O TJ deve ter mesmo. Não teve aquele BO lá da FGV que mudou a galera para Goiás? Bastante gente foi fazer a prova em Goiânia, né? Sim, Goiânia. Em cima da hora, tal. Imagina, né? É que isso daqui é um enrosco assim, só para dar um exemplo. Aconteceu no TJDFT. Imagina que você vai muito bem na prova, você destrói. Aí do nada alguém consegue lá judicialmente anular o concurso. Sim, E é o único concurso que você se programou para fazer. Então, pô, é muito arriscado, sabe? Dá para você montar um planejamento para fazer vários concursos, ter várias oportunidades e oportunidades ótimas, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que se preparar para essas coisas acontecerem mesmo. E não colocar todas as suas fichas em uma prova, né? Porque realmente tem coisas que saem do nosso controle. Às vezes no dia você não tá bem, às vezes no dia você vai passar mal. Sim. Tem como a gente se preparar para isso, né? Tem como. Inclusive, é tão importante quanto a sua preparação em relação ao conteúdo e a sua preparação em relação ao seu psicológico. Porque o concurseiro, ele tem que ter um psicológico muito bom. Ele tem que ter saúde, né? Não Sim. adianta. Tem que comer bem, tem que fazer exercício. Tem que ter... a mente, ela tem que estar tranquila. Tem que ser feliz, né? A gente tenta ser feliz, né? Enquanto tá estudando. Sim. Não, mas eu lembro que eu, quando tava estudando, claro, pra mim não era o melhor momento da minha vida. Eu sabia que era passageiro, mas pra mim não era o melhor momento, mas mesmo assim, tava vivendo minha vida tranquilamente, porque é passageiro, né? Você tá abrindo ali mão, mas uma hora a recompensa vem, né? E meu medo era Sim. esse, era a recompensa vir muito depois, mas... Sim. Mas se fizer tudo certinho, né? A gente se ilude muito, né? Com número de concorrentes, histórias, né? Que os caras vendem por aí de não, depois de 2 anos é que você começa a ter resultado, hoje já tá virando 4 anos. Cara, não é, cada um tem sua história, cada um tem o seu histórico. Ninguém saiu da caverna, todo mundo na mesma linha aqui e começou a estudar, sabe? Cada um tem seu histórico, suas facilidades, dificuldades.
E mais importa, na verdade, o que você faz a partir do momento que você decide estudar. Né? Que Exato. isso que faz muita diferença, na verdade. Exato, depende de você, porque eu tinha muito medo de concorrente, assim. Eu começava a criar na minha cabeça, meu Deus, os concorrentes são inteligentíssimos, estão estudando agora e eu estou aqui saindo. Você cria o seu concorrente como uma pessoa perfeita, que estuda muito e tudo. E todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha nesse processo, todo mundo. E aí eu lembro que eu tava até pensando assim, eu falei, cara, mas o que adianta eu ir fazer uma prova com 50 mil pessoas e eu não tá sabendo conteúdo também, eu não tá fazendo minha parte, ficar me importando com o outro. Mesmo que seja, né? Pode ter o tanto de vaga que for, se eu não tiver bem, eu também não vou conseguir. Então, assim, era o tempo inteiro eu ficava, Érica, para de pensar em concorrente. O concorrente está lá na vida dele, você tem a sua, vamos estudar, sem entrar. Porque às vezes a gente quer ficar pensando no outro, olhando para tal coisa. Ah, aquele ali está advogando, devia estar lá. O tempo inteiro tem que ficar se lembrando do que você quer e do que você decidiu. Sim, e não é sobre brigar com os outros, né? Não tem que passar na frente dos outros, você tem que estar melhor do que você a cada dia. Exato. Na Em pouco tempo você está verdade, voando quando você entende isso. Exatamente. Exatamente. E eu vejo assim que a gente, além de ter essa insegurança muito com o outro, é com a gente mesmo, a nossa maior insegurança, né? Sim. O tempo todo, eu mesma ficava me relembrando da escolha que eu tomei. Porque é muito fácil para você querer, enfim, se sabotar. Ou às vezes, como eu falei, arrumar outro emprego, falar, não, isso aqui vai ser melhor e tal, tal, tal. E esquece da decisão que fez. Que eu acho que quando a gente decide estudar para concurso, é uma decisão muito séria que a gente está fazendo na nossa vida. Porque ou vai ou vai. Não tem como ficar enrolando. Você está estudando, você não está. Você está enrolando e se enganando mesmo. Sim, e não dá para parar no primeiro resultado negativo, né? Que, cara, é Não. comum você ter um resultado negativo. Vários até, na verdade. Esse era o meu medo. Falar assim, nossa, se eu não passar nessas duas provas, TJDFT e TJMS, eu vou precisar ter muita força para continuar. Eu sabia disso. Tava já me preparando. Mas assim, eu acho que como eu fui tão focada, tão assim no dia a dia, fiz assim muito a minha parte mesmo. Então o resultado veio, né? E às vezes tem pessoas que falam, mas aí teve um pouco de sorte também, né? Não vou falar que não teve sorte, né? Às Sempre vezes tem. a gente está fazendo a prova, às vezes tem questão que a gente não vai saber. Sim, e aí você está entre C de Cristo e D de Deus, você chuta D de Deus e acertou, só que, pô, o esforço que você teve para dominar o conhecimento, para eliminar, às vezes, dali 3 alternativas com os fundamentos que você pegou nos estudos. Sim, exatamente. E a técnica de desenvolver, a desenvoltura de fazer as questões também, a gente vai pegando. Às vezes você nem sabe a questão, não sabe o assunto, mas sabe fazer tão bem questões que você chuta e acerta. Não chega uma hora que você pega, assim, um sentido aranha mesmo, que só de ler Deixa eu ver o se eu jeito, consigo. o jeito que a questão está escrita, você já fala, essa alternativa está errada. Esquece, isso aqui eu não preciso Total, nem saber. total, sim. Nossa, isso acontecia muito. E até mesmo com português. Às vezes você está fazendo tanta questão de português da banca X e FGV, que o pessoal fala que o português é É grego, na terrível. verdade. Você pega o jeito, acabou. Tipo assim, vai fazendo, vai ficando. Parece que você desenvolve mesmo a técnica de fazer questão e tudo. E tem questões que a gente erra mesmo, porque é normal, né? Sim, ninguém vai É fazer normal do dia 100% da desses prova. concursos, né, competitivos.